Muito boa tarde a todos vocês que nos acompanham aqui pelo Notícias Agrícolas. Hoje, Dia Mundial do Ovo, dia 9 de outubro, e a gente está aqui para trazer para vocês um panorama de como que está esse mercado aqui no Brasil. E para vir com esses detalhes, quem está aqui conosco hoje é o Ricardo Santin, que é presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, a ABPA, e presidente também do Conselho Administrativo do Instituto Ovos Brasil. Seja muito bem-vindo aqui conosco, Ricardo. Boa tarde, Letícia. É um prazer imenso estar falando com os nossos espectadores do Notícias Agrícolas. Ricardo, ao longo dessa pandemia, a gente teve várias mudanças, econômicas, a gente teve mudanças também na questão da proteína animal. No caso específico do ovo, já que hoje a gente está lembrando essa data tão importante de uma proteína que está presente na mesa de praticamente todos os brasileiros, se não todos, se não 100%, a gente tem aí a presença do ovo. Como que ficou o andamento do mercado do ovo durante essa pandemia? Bem, Letícia, você fala bem, é Dia Mundial do Ovo e é fato, ele está em 100% dos lares brasileiros. Nós já fizemos uma pesquisa de consumidores, estamos repetindo agora, vamos fazer mais uma edição, 100% dos lares hoje consomem ovo de alguma maneira e de algum modo. Mas o mercado teve picos, no começo da pandemia, você lembra, faltou ovo nas prateleiras, porque as pessoas correram para comprar, depois acabou tendo uma sobra de produtos e hoje está estabilizado. A gente entende que o mercado, o consumidor brasileiro percebeu essa ótima alternativa que é a proteína do ovo, em substituição ou complementação às demais proteínas, com preços acessíveis e que trazem, acima de tudo, nutrientes para as crianças, para os velhos, para todas as pessoas, em um período em que a gente precisa de imunidade para enfrentar a pandemia. E durante esse período, a gente percebeu essa flutuação, então, no mercado do ovo. Primeiro, essa corrida aos supermercados, para tentar garantir um estoque. Depois que a população foi vendo como ia ser o andamento, da questão da quarentena, da questão do isolamento social, da questão da economia. O ovo, ele acabou ganhando mais espaço na mesa do brasileiro durante a pandemia? Como que ficou essa demanda? Sim, sem dúvida. Ela cresceu na casa de 6 a 8% nesse período de janeiro a setembro. A gente lembra que tem um efeito, o ovo sumiu das prateleiras no começo porque todo mundo procurou, depois ele sobrou um pouco, por quê? Porque havia aquela falta inicial de dinheiro. Aí o programa do governo, que foi muito importante de auxílio emergencial às pessoas que saíram, que estavam na informalidade, ele recobrou e deu equilíbrio de novo. O ovo, então, voltou à mesa dos brasileiros e agora cresceu nesse período algo em torno de 6% a 8%. Nós vamos, inclusive, chegar nesse ano, ao final do ano, Letícia, em torno de 250 ovos per capita por habitante ano, o que é maior do que a média mundial, que é 230. Só para a gente ter uma ideia, no Brasil, esse ano nós devemos produzir 53 bilhões de ovos, algo em torno de 1.300 ovos por segundo. Agora que estamos falando já é 2.600. É um número muito grande e muito positivo que mostra, acima de tudo, a consolidação dessa proteína na mesa dos nossos brasileiros. Esse aumento, você disse que esse ano a previsão é de chegar a um consumo de 250 ovos per capita. Isso representa quanto de aumento em relação ao ano passado? Na casa de 7 a 8% mesmo. É esse volume que está subindo, ele é consistente porque as poedeiras elas ficam bastante tempo colocando ovos, então você, de um ano para o outro, já começa a saber mais ou menos aquilo que vai acontecer no próximo ano. Então, a gente tem essa previsão de 6 anos. No ano retrasado, no ano passado, subimos 10% a produção, agora 6%, e no ano que vem também deve subir essa produção. Ou seja, cada vez mais o brasileiro percebe a importância da proteína ovo e que tem valor acessível e grande valor nutricional para as pessoas. Esse valor de produção aí estimado em 53 bilhões de ovos para esse ano, ele é em alguma porcentagem também maior do que o ano passado? Algum desses números representam algum recorde? Ele é um recorde histórico, nós crescemos 7% com relação ao ano passado, se formos comparar com os 50 e poucos bilhões de ovos que a gente fez. Então a gente vinha de 49 bilhões e agora vai para 53 bilhões
de ovos, ou seja, 7% de crescimento deve ser o que vai finalizar o ano de 2020. E isso é atribuído a essa questão dessa constância de aumento na produção que você explicou das poedeiras, ou é realmente pelo aumento da demanda, por esse momento inédito que a gente está vivendo na história mundial e também, né, do país, essa questão da crise econômica, é por causa desse aumento da demanda por ovos este ano? Essa é uma conjunção desses fatores que você acabou de relatar. Nós tínhamos maior capacidade de produção instalada, sim, isso é um fato, mas o aumento da demanda pela pandemia foi muito importante para influenciar esse crescimento que a gente tem agora realizado e que deve continuar até o final do ano. Esse aumento da pandemia em si fez com que as pessoas perdessem um pouco de capacidade econômica e começassem a buscar o ovo também como substituição. Isso fez, então, crescer o consumo. E o que eu entendo é que esse crescimento ele acaba qualificando o consumo de ovo. Pessoas que antes não comiam tanto ovo, acabaram se acostumando a fazer isso e tenho certeza que isso vai ser um hábito que vai continuar no ano de 2021. E, Santinho, a gente sabe, né, que a massiva produção de ovos do Brasil, ela fica aqui no mercado interno, a gente tem menos de 1% do que vai para exportação. Ainda assim, né, essa pequena quantidade, houve algum gargalo durante a pandemia? Houve algum problema para exportar esses produtos? Não, nesse ponto a gente teve sucesso nas estratégias do setor e do governo. O governo brasileiro cuidou muito para que tivéssemos corredores logísticos de recebimento de insumos e de exportação de produtos, inclusive. Os portos não pararam, a gente conseguiu vender bem o produto brasileiro. Agora, claro, nós exportamos menos de 1%. E por quê? Porque o mercado interno compra muito. Porque o mercado interno está pagando bem e não compensa exportar. Agora, o setor está preparado para exportar. Exporta para os melhores mercados do mundo. Está exportando para o Japão, para Singapura, para a África, para a Ásia e está prestes a ter a abertura do mercado da Europa. Recentemente, o México, que é um dos maiores consumidores mundiais de ovo, abriu para o Brasil, ainda falta uma publicação aqui no Ministério da Agricultura brasileiro, mas eles já nos comunicaram oficialmente que o mercado está aberto para o Brasil vender ovos processados para o México. Então, o setor está preparado, tem condições. Não exporta mais porque o mercado interno está consumindo, mas tenho certeza que em 2021 a exportação retoma o seu ritmo e volta a crescer também junto com o crescimento do mercado interno. Era exatamente essa minha próxima pergunta, Santim. Se há algum planejamento, já há alguma estratégia traçada para aumentar essas exportações de ovos, abrir novos mercados? Como que você, enquanto presidente da ABPA, que trabalha muito essa questão do mercado externo, como que você enxerga isso? Bem, nós estamos trabalhando isso não só no mercado interno. Aqui nós temos, por exemplo, as páginas Ovo Todo Dia, que está aí junto com as páginas de Suíno Gastro e Amo Frango, que estão no Facebook, nas redes sociais, mas lá fora nós trabalhamos a marca Brazilian Egg. Ou seja, a gente vai em todas as feiras e todas as páginas, todos os eventos agora digitais que nós estamos fazendo, promovemos a marca do Brazilian Egg, mostrando a capacidade de produção do Brasil e mostrando quais as companhias que estão aptas a exportar. Então a gente tem um planejamento, está trabalhando muito fortemente para a abertura do mercado europeu. Nós fizemos aquilo que se chama de Plano Nacional de Controle de Resíduos e Contaminantes para atender os requisitos europeus e a gente então deve ter em 2021 a boa notícia de abertura do mercado europeu juntamente com essa do México, ou seja, são planos de continuar a buscar novos mercados, além de consolidar aqueles que a gente sempre exportou, como os Emirados Árabes, como Angola e como Japão. E, Santim, só uma dúvida, esse mercado europeu, qual que é a dimensão dele? Qual que é a importância e o peso que ele vai trazer se houver essa conquista da abertura? São dois os pilares dessa tentativa que o Brasil busca abrir o mercado. O primeiro deles é o pilar de, digamos assim, é quase uma grife você exportar para a Europa. Quando você está atingindo os mercados do Japão e da Europa, você mostra ao mundo que você está atendendo os maiores estándares de regulatórios que você tem no mundo, o europeu, o japonês, o americano e assim por diante. Agora, sim, há espaço que o Brasil pode exportar para a Europa, especialmente o ovo processado, para que ele possa ser utilizado nas indústrias europeias de bolos, pães, massas e assim por diante. Então, a gente vê que há capacidade, sim, há uma grande concorrência, a Polônia é grande
grande produtora de ovos também, a Europa como um todo também é grande produtora, mas sempre há espaço para ter vias de dois canais de fluxo, tanto de exportação daqui para lá, como de importação. O acordo União Europeia-Mercosul, por certo, vai facilitar muito esse novo momento do ovo para a Europa. Eu tenho certeza que isso deve acontecer em 2021. E, Santin, a respeito dos custos de produção, né? A gente conversa aqui no Notícias Agrícolas muito com suinocultores, avicultores, todos aí muito preocupados com os atuais patamares dos preços de milho, farelo de soja, que andam aí pressionando as margens. No caso da avicultura de postura, da produção de ovos, como que está essa rentabilidade atualmente? O reflexo na avicultura de postura é mais severo ainda. A rentabilidade é menor porque você sabe, quando a gente fala em ovo, a gente fala em escala, produção de muita escala com baixa margem. Então a margem é reduzida e está sendo demasiadamente pressionada. Os aumentos de preço do milho, que em alguns casos estão mais de R$ 70 a saca, em várias praças até 80, mais de 200 para o farelo de soja, é uma coisa que é inevitável você ter um repasse. Não é possível que as empresas continuem a produzir tendo prejuízo dessa maneira. Nós já solicitamos ao governo brasileiro a retirada da tarifa de importação para aqueles países que não pertencem ao Mercosul, para que a gente possa tentar buscar soja e milho de outros países, como, por exemplo, os Estados Unidos, a facilitação das instruções normativas que prevêem para que o milho que vem de fora venha somente para a ração animal, não para uso humano e nem para a plantação, mas somente para usar para a ração animal, mas que tenha liberdade de comprar esse milho e esse farelo de soja fora do Brasil também, para que a gente, com isso, consiga segurar os preços. Os preços estão muito elevados, além de ter o custo do milho, o custo do farelo de soja, nós temos o custo de produção em tempos de Covid. E esse custo é um custo inevitável, a gente tem que proteger e protegemos sim os nossos colaboradores, mas ele é um custo. E isso agora, quando você começa a acabar aquele milho que foi comprado de preços mais baratos, ele vai ter que ser repassado ao preço dos nossos consumidores. Isso é inevitável, a gente vai ter um final de ano com preços de frango, suíno e ovo mais caros do que normalmente, não porque nós tenhamos exportado muito. Volto a repetir, a disponibilidade de mercado interno é maior do que foi no ano passado, mas ele vai subir porque ele é um problema estrutural. A estrutura de custo, a composição do custo de produção dos nossos produtos, ela tem uma grande influência, mais de 60% do preço do milho e do farelo de soja. Quando esses insumos explodem, não tem outra coisa que fazer senão o repasse ao produto final. E em relação a esse pedido ao Ministério da Agricultura para retirada da TEC para importação de soja e milho para ração, né, dos países que são de fora do Mercosul, já houve alguma resposta do Ministério? Já houve alguma devolutiva ou algum prazo para que isso seja respondido? O Ministério da Agricultura está nos apoiando e fazendo os estudos, porque ele tem que ver o equilíbrio tanto do produtor de carne como com o próprio produtor de milho e de soja, né? Mas ele está fazendo os estudos técnicos e também o Ministério da Economia está cuidando desse tema para que não haja muito reflexo no produto final. O pedido, na verdade, embora tenha sido encaminhado para pedido de apoio da ministra Tereza Cristina, ele é direcionado para a CAMEX, que é o órgão que cuida dessas tarifas. E lá na CAMEX, tanto o Ministério da Agricultura como o Ministério da Economia estão analisando, fazendo os estudos técnicos para buscar a viabilidade dessa ação. Apenas lembrando, Letícia, que lá em 2016, quando o preço do milho ficou até mais baixo do que está hoje, foi liberado a TEC pelo período de 6 meses. E é o que a gente quer agora. Quer venda de milho a balcão, quer liberdade para importação, para que a gente consiga equilibrar o mercado e dar sustentabilidade para todas as nossas atividades. E, Santin, para finalizar, quais são as perspectivas agora futuras, né, num curto e médio prazo, para o mercado de ovos brasileiro? As perspectivas são muito positivas. Nós temos um processo de crescimento sustentado. A nossa avicultura de postura está cada vez mais se tecnificando, botando melhores equipamentos, ou seja, está tendo mais produtividade, mais efetividade, e ela deve continuar a crescer. Porque a gente vê que há muito espaço de retorno da economia de agora até o ano que vem. A gente acha que a volta dos food services, dos restaurantes, eles começam a consumir mais produtos ainda, e a gente tem certeza que o setor continuará a crescer de maneira sustentável, sem nada de crescimentos desvairados, e vai crescer inclusive porque há espaço de crescer nas exportações dos produtos também.
Certo, Santinho, eu agradeço a sua participação aqui conosco no Notícias Agrícolas. Claro, você é sempre muito bem-vindo. Obrigado, Letícia. Eu quero agradecer a todos, desejar a todos um bom feriado e que Deus ilumine as famílias. Estamos quase no final dessa pandemia e eu acho que a gente vai fazer essa travessia de uma maneira séria, com produtos na mesa. Lembrando, como hoje é o Dia Mundial do Ovo, hashtag coma ovo é bom e faz bem. Muito obrigada, Santim. Estivemos aqui, portanto, com o Ricardo Santim, que é presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, a ABPA, e também presidente do Conselho Administrativo do Instituto Ovos Brasil, hoje no Dia Mundial do Ovo, dia 9 de outubro, trazendo um panorama de como ficou esse mercado ao longo da pandemia, quais são as perspectivas, questão de mercado interno e mercado externo. De acordo com o Ricardo Santim, de janeiro a setembro desse ano, nesse acumulado, já houve um aumento entre 6% a 8% no consumo de ovos aqui no Brasil. Inclusive, esse consumo deve chegar a 250 ovos per capita esse ano aqui no país. Um aumento também muito importante, ressaltado pelo Ricardo Santim. A produção de ovos também esse ano deve crescer, chegando aos 53 bilhões de ovos, um aumento aí de cerca de 7%, recorde histórico, destacado, portanto, pelo Ricardo Santim. De acordo com ele, as exportações ainda hoje são muito pequenas, menos de 1% do ovo produzido aqui no Brasil vai para exportação, porque aqui no Brasil se paga muito bem pelos ovos e também tem muita demanda. Segundo ele, é esse o motivo pelo qual não se exportam quantidades maiores de ovo. Mas, de acordo com ele, já se trabalha aí uma questão para a abertura desse mercado de exportação de ovos na União Europeia. Esse ano a gente já teve a notícia da abertura do mercado de ovos para o México, que segundo ele é um dos maiores consumidores de ovos. Então aí mais uma boa notícia, né, para o setor de ovos. Essa possibilidade de exportação para a União Europeia ainda está sendo trabalhada. Esse acordo entre União Europeia e Mercosul deve ajudar também a trabalhar com isso. E, segundo o Santim, se isso se concretizar, essa exportação para a União Europeia, isso vai dar mais uma grife para o ovo brasileiro, mostrando para o mundo todo que o produto nacional tem um status muito respeitado. Eu encerro por aqui, desejo a vocês uma ótima tarde e daqui a pouquinho tem mais informações para você aqui no Notícias Agrícolas.